Vida saudável é uma questão de escolha. Todas as referências utilizadas nessa explanação estão lá na descrição desse vídeo. Toda e qualquer pessoa sabe que a respiração é fundamental para a vida humana. Sem oxigênio nós morremos. A respiração é responsável pela troca gasosa entre o oxigênio e o dióxido de carbono no organismo. Para receber oxigênio e eliminar dióxido de carbono, os órgãos do sistema respiratório que fazem parte desse processo são as fossas nasais, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os alvéolos pulmonares. O ar, ao chegar ao nariz, ele é aquecido, umedecido, filtrado. Ao atingir a faringe, a epiglote impede que os alimentos atinjam as vias respiratórias e o ar então é conduzido até a laringe, que conduz até os pulmões por meio da traqueia, até se dividirem formando os brônquios e destes até os bronquíolos. No final dos bronquíolos encontram-se os alvéolos pulmonares, e é onde ocorrem as trocas gasosas por meios capilares. O oxigênio é transportado pela hemoglobina, que ligada às hemácias libera o gás carbônico, que ao reagir com a água forma o ácido carbônico que é difundido no sangue. O processo de respiração ele é dividido em dois movimentos. A inspiração, que é quando ocorre a contração do diafragma e dos músculos intercostais, o que promove a entrada de ar dentro do organismo. E a expiração, que corresponde ao relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais, e, consequentemente, a saída de ar dos pulmões. E esse processo de movimento de entrada e de saída nós conhecemos por ventilação. E o número de movimentos respiratórios que a pessoa executa em 1 minuto se chama de frequência respiratória. O controle da respiração é realizado pelo centro respiratório localizado no bulbo raquidiano. Talvez o que muitos não saibam é que a respiração, quando adequada, gera uma série de benefícios ao organismo, como a melhora da digestão, a eliminação de toxinas, o equilíbrio das funções orgânicas, o fortalecimento de órgãos debilitados, a melhoria da elasticidade dos pulmões, dentre outras vantagens. Durante o exercício físico, a ventilação pulmonar aumenta, o que requer maior captação de oxigênio, e quanto maior for o nível de intensidade na excitação muscular, maior será também a sobrecarga cardiovascular. Ou seja, a resposta ventilatória será de acordo com a especificidade do exercício. Isso quer dizer que, dependendo do dispêndio de energia exigido por um tipo de treinamento, a ventilação pulmonar e a frequência respiratória sofrerão diferentes respostas. A pergunta que quero fazer aqui é: a prática de atividades e exercícios físicos usando máscaras pode ocasionar algum dano à saúde das crianças? A prática de exercícios físicos nas aulas de educação física escolar são essenciais para manter a saúde física e mental dos alunos. Porém, no período de pandemia, o uso de máscaras pelos alunos foi uma obrigatoriedade. E está sendo. Mas até que ponto essa prática é funcional no quesito de uma adequada ventilação pulmonar e uma satisfatória frequência respiratória? O que dizem os estudos sobre o assunto? O cardiologista Fabrício Braga, diretor médico do Laboratório de Performance Humana da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, fez uma pesquisa com 12 pessoas voluntárias, que pedalaram com máscara por 12 minutos. O resultado foi, além do desconforto facial, uma diminuição na frequência respiratória dos participantes. O médico explica que a pessoa precisa vencer a resistência provocada pela máscara para promover a ventilação pulmonar e, com isso, o ciclo respiratório fica comprometido e tende a ficar
mais demorado. E quanto maior for a intensidade da atividade, maior será a necessidade oxigenativa, fazendo com que a troca de ar fique dificultada pelo uso da máscara. Porém, o médico concluiu que, apesar do aumento da frequência cardíaca, não há perigo nenhum quando aplicado ao organismo. Será mesmo? Frente ao que esse médico expôs, quero analisar o diagnóstico inicial desse pesquisador, quando ele diz que há uma diminuição da frequência respiratória por parte dos pesquisados. Como vimos anteriormente, a frequência respiratória significa o número de movimentos ventilatórios que a pessoa executa durante um minuto. Se há uma diminuição da frequência respiratória, como foi analisado, então há também a possibilidade de haver complicações no grau oxigenativo do sangue. Até mesmo um desequilíbrio do nível de ácido sanguíneo e até mesmo uma insuficiência respiratória. O número de participantes é pequeno. O tempo descrito para o experimento foi de 12 minutos. E a intensidade do teste foi de leve a moderado. Até que ponto esse tempo e essa intensidade dos testes foram adequados para avaliar corretamente as respostas fisiológicas necessárias para a obtenção de hipóteses que nos levem a certezas? Como é possível afirmar que as atividades escolares podem ser controladas nos quesitos intensidade e tempo? Uma criança de 14 anos, no dia 24 de abril de 2020, Takaion Middle School, em Henan, na China, que utilizava máscara no rosto, morreu durante uma corrida da aula de educação física. A autópsia concluiu que o menino teve uma parada cardíaca. O pai do aluno acredita que o uso da máscara pode estar relacionado com o óbito. 6 dias depois, uma segunda morte ocorreu em uma outra escola chinesa. Um menino de mesma idade, que também utilizava máscara, colapsou durante uma prova de corrida de 1000 metros. Será que essas crianças teriam morrido se estivessem sem máscaras? O Dr. Rafael Fonseca, médico do esporte e ortopedista, diz que as máscaras de proteção, por serem uma barreira física, podem causar diminuição da disponibilidade de oxigênio. E com o aumento da atividade física, pode-se esgotar substancialmente os níveis deste oxigênio. Ele afirma que o uso da máscara durante o esforço físico faz com que o organismo se estresse mais para captar o ar, o que provoca mais rapidamente a fadiga muscular. A Organização Mundial da Saúde, ela não recomenda o uso da máscara na prática de exercícios físicos, pois afirma que isso pode diminuir a capacidade respiratória, pois dificulta a obtenção de oxigênio, que é mais exigido durante a realização de um esforço maior por parte do organismo. Além do que, o suor promove o desenvolvimento de vírus, fungos e bactérias. Afirma ainda que essa diminuição nos níveis de oxigênio aumenta a frequência cardíaca e os músculos aumentam mais o ácido lático. Com isso, o cansaço e a fadiga muscular são inevitáveis. Se essa condição persistir, há a possibilidade de uma queda de pressão arterial, de modo que o suprimento de sangue ao cérebro é reduzido, o que pode provocar desmaios. Será que foi isso que aconteceu com os meninos chineses? As atividades físicas para crianças que têm dificuldades pulmonares de forma crônica, como bronquite ou enfisema, são benéficos. Mas até que ponto os professores de educação física estão preparados e são orientados de como lidar com os problemas de saúde de um aluno? Fisiologicamente, essas crianças apresentam um dano funcional pulmonar na membrana onde a troca gasosa é feita. Para elas, a utilização da máscara durante uma atividade física, dependendo da forma que for executada,
pode demasiadamente aumentar o risco da retenção de gás carbônico e uma dificuldade maior na captação de oxigênio. O pneumologista Pedro Rodrigues Genta, apesar de dizer que o risco é pequeno, afirma que a máscara cria uma barreira para a respiração, aumentando o esforço ventilatório, o que acentua mais a sensação de cansaço e, com isso, reduz a capacidade da realização de exercícios aeróbicos. A doutora Aline Lamaita, que faz parte da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia, afirma que o ar viciado dentro da máscara, quando aliado à dificuldade de respiração adequada, pode causar mal-estar e tontura, aumentando assim o risco de acidentes. Foi realizado um estudo randomizado e controlado com 31 adultos saudáveis, com idade entre 18 e 29 anos, para avaliar o efeito da máscara facial de tecido durante exercícios físicos mais intensos. Os participantes completaram 2 testes de exercício cardiopulmonar máximo em uma esteira, com e sem máscara. A pressão arterial, a frequência cardíaca, a saturação de oxigênio, esforço e hiperventilação foram medidos. Os dados indicaram que o uso da máscara levou a uma redução de 14% no tempo do exercício. Levou também a uma redução de 29% no consumo máximo de oxigênio e um nível consideravelmente alto da ventilação pulmonar. Os participantes, quando no uso das máscaras, relataram que a ventilação pulmonar ficou altamente prejudicada, além de uma acentuada claustrofobia quando os exercícios eram mais intensos. Então, será que é possível saber a verdade sem desafiá-la primeiro? O que será que é mais importante? Fazer as coisas direito ou fazer as coisas certas? Até quando, então, as nossas crianças serão reféns da falta de bom senso das autoridades frente à ciência? Até quando permitiremos que as respostas das perguntas feitas aqui sejam respondidas, analisadas e levadas a sério para preservar e melhorar a saúde daqueles que mais amamos? Até que ponto estamos realmente pensando e fazendo o que realmente é importante na nossa vida? Saúde, a maior riqueza da vida.